Amém. Nós estamos, nesses últimos sábados, compartilhando um pouquinho sobre essa questão do relacionamento. E a gente tem falado sobre isso nos últimos sábados, porque nessa semana vocês sabem que o dia 12 foi Dia dos Namorados. Então, para muitos, esse é uma semana muito feliz, para outros nem tanto, né? Mas antes de eu compartilhar algo com vocês aqui hoje, eu quero deixar algo muito claro. Na verdade, 2 pontos muito claros. Primeiro, não é uma palavra falando contra o casamento. Porque pode parecer em alguns momentos que você esteja tentado a pensar assim, mas não é isso. Espera a gente terminar o nosso raciocínio, espera a gente terminar aquilo que a gente está conversando aqui essa noite. E também não é uma palavra te desencorajando a casar. Amém? Então, pode parecer que isso vai saltar aos olhos em algum momento, mas essa não é a nossa ideia. Na verdade, a ideia hoje é a gente trazer uma palavra te encorajando a viver o que Deus tem para a sua vida. Ao que Deus tem para você, seja você solteiro, seja você casado. Aliás, eu vou dar uma grande chance e oportunidade agora nesse momento. O pessoal já pegou. Quem é solteiro que não está namorando, não está noivo, não é casado, levante a sua mão, por favor. Não é doença não, tá, gente? 5 segundos para você olhar rapidinho. Quem foi esperto e é solteiro, não levantou a mão e está aproveitando para olhar. Olhou aí? Já deu? Beleza? Agora, quem aqui não é casado, namora, tem relacionamento, tá noivo? Legal. Hoje, como o próprio título da mensagem diz, é uma mensagem somente para solteiros não casados. Então, se você tem um relacionamento, está namorando, é noivo, também é uma mensagem para você. Para você que é casado, está aqui entre nós, também é uma mensagem para você, mas é mais um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda para que você ajude aqueles que são solteiros. E não é para achar a costela perdida, a tampa da panela, o pé da havaiana, não. A ideia é para você ajudar eles em outras coisas que a gente vai compartilhar aqui nessa noite. E o que acontece? Qual que é o padrão, normalmente, que a gente vive a vida? A gente normalmente tem alguns padrões, tem alguns pontos, tem alguns marcos que a gente vive, né? Todo mundo nasce, obviamente. Você se desenvolve, muitas pessoas vão para a escola, muitos vão para a faculdade, começam a trabalhar. Então, existem alguns marcos que normalmente a gente entende que nós devemos viver. E um dos marcos que dizem que nós devemos viver é o casamento. Então, em algum momento da minha vida, em algum ano, eu vou encontrar aquela pessoa, o prometido, aquela prometida, e eu vou casar. Assim como eu passei por todas as etapas da minha vida, o casamento é mais uma etapa que eu preciso passar. Só que muitas vezes existe um questionamento, e é um questionamento sincero, válido, que é: será que eu vou me casar? Principalmente as pessoas que vão chegando em algumas idades, né, que vão passando ali, e as pessoas ficam: nossa, a idade está passando, o tempo está passando, será que eu vou me casar? Será que eu vou encontrar aquela pessoa? E isso é normal, sabe por quê? Porque isso é cultural. É normal que a gente espere se casar, é normal que a gente espere a outra pessoa que a gente vai encontrar e a gente vai se casar. Na verdade, a cultura judaica, quando a gente olha para o Antigo Testamento e para o tempo de Jesus, sabe qual que era a idade média que as pessoas se casavam? Entre 12 e 16 anos. Então você, mulher, nasceu, viveu a sua infância, quando você fez 12 anos, seu pai e sua mãe chegam: ó, esse aqui é o seu marido. Não importa se você acha feio, alto, não importa. Você não tinha opção. Então hoje você já pode agradecer que você pode viver a sua adolescência tranquilo e poder escolher com quem você vai casar. Mas antigamente não era assim. Então, isso sempre foi cultural. E é da nossa cultura, principalmente da cultura cristã, que você se case e forme uma família. E isso é tão forte que às vezes você é pressionado a isso. Você é oprimido, porque às vezes está chegando numa idade, você não tem ninguém, e você precisa encontrar, porque você precisa se casar, porque isso faz parte do marco da sua vida, faz parte da etapa. Como assim? Você não vai passar por isso.
às vezes a gente acha que até se casar é só um estado de espera. Eu espero até eu me casar. Ou, para alguns, eu sobrevivo até eu encontrar aquela pessoa. Porque aí sim, quando eu encontrar essa pessoa, eu vou começar a viver a minha vida, eu vou ter uma vida feliz, eu vou ter uma vida completa. Mas, já parou para pensar que Deus pode ter se separado para ficar solteiro o resto da sua vida? Já pensou nisso? Já pensou que talvez Deus esteja te capacitando com a possibilidade de você nunca casar, nunca formar uma família, nunca ter filhos? Por que isso é tão difícil para a gente pensar? Porque faz parte da nossa cultura, principalmente da nossa cultura cristã, de que esse é o marco que você precisa passar. Você precisa se casar. Se você não se casar é porque tem alguma coisa errada com você. Mas talvez não seja isso. Quando nós olhamos para a palavra, e é isso que a gente vai compartilhar aqui essa noite, a gente descobre que estar solteiro ou viver uma vida eterna de solteirice é tão bom quanto se casar. Vocês sabiam disso? Estar solteiro, ou a palavra que o pessoal mais gosta de usar, ser um celibatário, né? Viver no celibato é tão bom quanto você se casar. Não existe nível maior ou pior, simplesmente existe o que Deus quer para a sua vida. Eu sei que alguns já estão pensando, Deus me livre, né? Mas a gente vai chegar lá. Se você quiser abrir a Bíblia em Mateus 19, a gente começa a ouvir Jesus falando sobre isso. E você e eu, nós concordamos uma coisa. Quem foi o ser humano perfeito que viveu nessa terra? Jesus. Adivinha só, Jesus não se casou. Jesus foi um exemplo de uma pessoa que decidiu não se casar. E nem por isso nós dizemos que Jesus fracassou. Jesus fracassou na missão dele nessa terra? Óbvio que não. Então não casar não é um fracasso para a sua vida. Jesus ele teve sucesso em tudo que ele fez. Ele foi o ser humano perfeito, viveu a vida perfeita. Então, não casar não deve ser um fracasso para a gente. E justamente lá em Mateus 19, do versículo 10 a 12, Jesus ele fala um pouquinho sobre isso. E ele começa falando assim lá no versículo 10. Os discípulos lhes disseram, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Olha só, Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, acabou a brincadeira, a partir de agora, se vocês se casarem é para ficar com a mulher até o fim da vida de vocês. E aí os discípulos, os escolhidos, os the chosen, chegam e falam, pô Jesus, se for para ficar com a mesma mulher até o resto da vida, então é melhor nem casar. Vai que eu descubro que ela cozinha mal. Vai que eu descubro que o meu marido é chato. Você está me dizendo que eu vou ter que ficar com a mesma pessoa até o final da minha vida? Então nem casa. Os discípulos. Só que aí Jesus ele continua e fala assim no versículo 11. Jesus respondeu, nem todos têm condição de aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Então Jesus está respondendo para eles, né? E ele está falando, poxa, então quer dizer que eu não posso trocar de mulher a qualquer hora? Gente, a gente está falando dos discípulos, eles perguntando isso, de verdade. Então eu não posso trocar de mulher a qualquer hora? Jesus, não. É para casar e ficar com a mesma mulher até o fim. Ah, então nem caso. Aí Jesus vira e responde, olha, essa é uma opção, não casar. Mas nem todos têm condição de viver assim. Somente aqueles a quem isso é dado. E ele continua no versículo 12. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Ou seja, ele está falando daquelas pessoas que de alguma forma nasceram com alguma deficiência. E ele fala, outros foram feitos assim pelos homens. Ou seja, algumas pessoas que eram capturadas em guerra, né, quando elas eram prisioneiras de guerra, elas eram, como é que eu posso dizer? Se tornavam eunucos. Porque chegava lá e cortava sem entender o quê. E outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então Jesus está falando sobre uma possibilidade de você viver solteiro por resto da sua vida, mas que isso só é possível se for dado a você. Vocês entendem que não é uma opção? Ah, pronto, agora eu vou viver solteiro, solteira pro resto da minha vida. Você não tem essa opção de escolha. É algo que é dado, é uma capacitação que é dado a você para que você viva dessa forma. E quando a gente chega e fala para isso numa cultura como a nossa, que é envolto
de figuras sensuais, é uma bizarrice você virar e falar, eu vou ser virgem até morrer. Sim ou não? É meio loucura você falar sobre isso, porque tudo o que nós vemos, ouvimos, é tudo envolto desse mundo que tem relação com relação sexual. Só que imagine essa possibilidade. Jesus está trazendo para a gente uma nova possibilidade que nunca antes foi pensada, nunca antes ninguém comentou sobre isso. E o que quer dizer isso? É como se Jesus estivesse falando das pessoas o seguinte, ó. Imagina você está na sua cozinha e você está preparando um sanduíche, vai comer aquele misto, sabe? Queijo, bota lá no pão, está preparando, e aí de repente você olha para a janela, você vê uma invasão extraterrestre. Você vê uma nave chegando, os ETs pulando, destruindo tudo. Você vai virar e vai continuar fazendo seu sanduíche naturalmente como se nada tivesse acontecido? Obviamente que não. O mundo está acabando, está acontecendo algo surreal. Quando Jesus fala sobre essas pessoas que se tornam eunucos, ele está falando, olha, existe um grupo de pessoas que eles viram algo que ninguém mais viu. Que eles tiveram uma consciência que ninguém mais teve, que eles conseguiram observar alguma coisa surreal e incrível, que fez com que eles parassem tudo que eles estivessem fazendo e planejando da vida deles para viver para aquilo. É como se eles estivessem olhando para algo acontecendo e se manifestando e olhassem por as etapas da vida que toda pessoa tem que fazer, tal, casar, e falassem, olha, diante do que eu olho, isso aqui não faz nem sentido. Quem são essas pessoas? Ele vai dizer no final do versículo, pessoas que decidiram viver por causa do reino. Essas pessoas que decidem não casar, elas tiveram algo sobre a mente delas, ou sobre a visão delas, que elas visualizaram, porque Jesus veio sobre a terra e Jesus começou a fazer coisas incríveis. Ele começou a curar pessoas, ele começou a expulsar demônios, ele começou a ressuscitar pessoas, ele mesmo ressuscitou. Então essas pessoas olharam para tudo que estava acontecendo, que era o reino de Deus se manifestando sobre a terra, e falaram, olha, não dá para eu viver a vida como eu tenho que viver. Eu simplesmente preciso viver para isso, porque algo extraordinário, algo incrível está acontecendo aqui diante dos meus olhos. Então não faz sentido eu viver a minha vida normal. E quando nós abrimos em Apocalipse 14, você não precisa abrir, mas no versículo 4, nós lemos sobre o final dessas pessoas, que diz o seguinte, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus ao Cordeiro. Pessoas que por causa do reino decidiram não se casar, se manter em castidade, e decidiram perseguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Decidiram não ter famílias, não ter filho, não deixar um legado, não ter esposa ou não ter marido, porque decidiram perseguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Não é uma questão de opção, é uma questão de capacitação da parte de Deus. Você consegue ficar sem ter relação com outras pessoas, assim, de intimidade, de companheirismo? Talvez você devesse começar a pensar se Deus não está te separando para viver dessa forma, porque isso é possível. E o que isso quer dizer? Quer dizer então que a partir de agora eu vou viver solteiro para fazer aquilo que eu sempre sonhei, que eu sempre quis, que eu sempre desejei. Eu vou viajar, sabe? Eu vou gastar o dinheiro no que eu quiser, eu vou comprar a casa dos meus sonhos, eu vou botar minhas séries em dia, eu vou viver a vida para mim mesmo. Quando nós olhamos para a palavra sobre viver para o reino, nós estamos vendo pessoas que dedicariam a vida delas para uma família e elas simplesmente pegam aquilo e dedicam completamente para o reino. Vocês já viram um meme? Provavelmente quem é casado já viu. Que é um cara comendo alguma coisa, ele fala, antes era 30. Aí vira para a mulher, passou a ser 60. Aí vira para o filho, passou a ser 90. Aí vira para outro filho, passou a ser 120. O que Jesus está falando é que se você é alguém que decide viver para o reino, porque essa capacitação especial está sobre a sua vida, todo o dinheiro que você investiria numa família, por exemplo, você investe no reino. Todo o tempo que você investiria numa família, você investe no reino. Todo o seu sono que você perderia por causa do bebê que está chorando à noite, você tem que acordar. Jesus está falando, olha, investe isso no reino. Invista suas madrugadas em oração. Então essas pessoas que existem essa capacitação, elas perseguem o Cordeiro por onde quer que ela vá. Então, não casar não é um fracasso. E a gente sabe que viver para o Senhor é algo bom.
Então, ser solteiro para viver para o Senhor é algo bom. E eu quero agora dar uma pausa nesse raciocínio e falar de um outro princípio, porque isso vai ajudar a gente a nos guiar nos próximos passos. Pensa o seguinte, você e eu sentimos fome, desejo, sede, né? Eu sinto sede, eu vou lá e bebo água. Você sente fome, você vai lá e come. Você tem alguns desejos, você vai lá e realiza esses desejos. O que acontece? Tudo o que nós sentimos, desejamos, queremos, eles são simplesmente uma referência de algo maior. Ok? Então, quando você sente sede de algo, Deus colocou esse desejo em você, na sua alma, no seu corpo, de sentir sede para alguma coisa, porque Ele queria nos comunicar algo maior do que isso, algo maior do que nós mesmos. A palavra hebraica para alma é fome. Então, eu e você somos como uma boca aberta, comendo tudo que nós vemos pela frente, porque nossa alma está sempre com fome de alguma coisa. Seja de algo físico, que é uma água, que é um alimento, ou seja de algo que tem relação com outras pessoas, ou seja de sentimentos. Então nós sempre estamos com fome o tempo todo. E aí nós nos lembramos lá de Jesus no deserto, e aí o diabo ele vai tentar Jesus e ele fala o que para Jesus? Olha, você está com fome? Transforma essas pedras em pão, certo? O que Jesus responde para ele? Fala, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Jesus estava respondendo para o diabo o seguinte, olha, eu estou com essa fome, que é uma fome terrena, mas isso aqui expressa uma fome maior da minha alma, que é uma fome de quem Deus é. É por isso que várias vezes nós vamos ver aqui no Antigo Testamento, Deus sendo colocado como pão. Deus sendo colocado como a água que mata a sede. Jesus no poço com a samaritana falando o quê? Eu sou a água verdadeira que vai matar a sua sede. A sede que você tem é só uma referência, é só uma imagem, é só uma sombra de algo muito maior. Então tudo isso que nós temos como seres humanos, Deus colocou em nós para dizer, olha, isso aqui é uma representação de algo cósmico, de algo além de você. Os salmos que falam sobre como a corça anseia pelas águas com sede, eu anseio pelo Senhor. E aí vem aquela famosa frase de C.S. Lewis, né? Se eu tenho uma fome que nem o mundo, que nada nesse mundo pode me saciar, a única explicação é que o quê? Eu sou de outro mundo. A nossa alma não é daqui. É por isso que nada que a gente tente preencher vai alimentar a nossa alma. Sexo, drogas, bebida, relacionamentos. Porque a única coisa que pode preencher a nossa alma é o próprio Jesus, porque é para isso que nós fomos criados. E toda vez que eu sinto fome de algo, é para eu lembrar, eu tenho fome disso, eu tenho sede disso, mas isso representa algo maior do que eu. Na verdade, a minha alma tem fome é pelo Senhor, tem sede é por Deus, eu desejo a Ele. Então tudo que nós vivemos é essa representação de algo maior, inclusive o quê? O casamento. O pastor Guilherme pregou isso no sábado passado, o casamento é uma representação de um outro casamento maior. Então, gente, entenda, eu amo a Mari. Eu amo o nosso casamento, mas ele um dia vai acabar. Eu vou morrer ou ela vai morrer. Então, o nosso casamento representa algo muito maior do que nós mesmos, que é o casamento que nós teremos com o Cordeiro, com Jesus. Inclusive, em Isaías 54:5 diz, porque o seu Criador será o seu marido, o Senhor, Todo-Poderoso, e o seu nome, o Santo de Israel, é o seu Redentor. Ele é conhecido como Deus de toda a terra. Então, se há algo que o casamento representa, é o casamento que nós vamos ter com Cristo. E aí agora sim nós vamos entrar nos versículos principais da nossa palavra de hoje, que começa lá em 1 Coríntios 6. Nós vamos falar do capítulo 6, no final dele nós vamos iniciar o capítulo 7. E 1 Coríntios 6, lá no versículo 14, nós vemos Paulo falando sobre o mesmo assunto que Jesus estava falando. E ele começa assim, capítulo 6, versículo 14, falando: o seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Entenda o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, quando um homem e uma mulher se unem, eles se tornam um só. Só que lembra que isso aqui é uma representação de algo maior, certo? Amém? Então ele finaliza lá no versículo 17 falando assim, olha, mas quem se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. O que ele está dizendo é que quando eu caso com alguém, eu represento um casamento maior do que eu represento a minha união com o Senhor. Mas quando eu estou solteiro, é como se você pudesse cortar caminho.
Você não precisa passar pela representação terrena do que é casamento e ir direto para o seu casamento com o Senhor. Quer ver um exemplo? Festa é ótimo para a gente entender isso. Se você é casado, principalmente quem tem filho, cada saída de casa é uma batalha. É uma luta. E não importa o quanto você saia antes do horário, você chega atrasado. E aí, você sai de casa, aí você está com a criança, você está com a esposa, aí alguém se atrasa, aí vocês entram no carro, aí a criança não quer botar o cinto no carrinho, e aí ela quer a bola que ficou em casa, você tem que voltar para pegar. Eu estou sendo bem específico, vocês entenderam, né? Eu tenho que voltar para casa, pegar a bola, dar na mão da criança, a gente tem que entrar no carro, descobrir onde é, porque na correria eu não peguei o endereço, eu chego no local, aí eu tenho que sentar, ficar preocupado se o que tem de comer, a criança come, né? E aí depois um come enquanto o outro cuida da criança, e aí troca, aí um come comida fria. Quem é pai aqui está entendendo o que eu estou falando, né? Vocês se conectaram aqui, né? Quem é solteiro, o que você faz? Cara, se você é homem, dá 5 minutos da festa, você ainda está na cama. Você só levanta, põe uma camisa, você vai no horário que você quer, você senta na mesa, não tem preocupação, fica no celular. Opa, comida? Pega comida. Se você está casado e tem filho, abriu a mesa de docinho, você nem viu, já era. Que você está correndo atrás da criança, eles não sabem o que vai acontecer, mas se você é solteiro, você vai lá, já pega um bando de doce aqui, leva para casa, leva para o pai, para a mãe. Então, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que quando você é casado, quando você tem família, você tem preocupações que ocupam o seu tempo. Enquanto você é solteiro, você pode ir direto para aproveitar. O que Paulo está nos falando aqui é que se você é solteiro, você pode ir direto para o seu casamento com o Senhor. Enquanto que você é casado, você está ilustrando algo maior que vem pela frente. A questão é, e mais uma vez, não é que casamento é ruim. A questão é que estar solteiro é tão bom quanto casamento. Inclusive vem com algumas vantagens. Então essa preocupação sua, será que eu vou ficar solteiro? Será que eu consigo ficar sem casar? A Bíblia responde, você consegue sim. Porque Cristo pode ser o seu noivo hoje. Cristo vai suprir a sua fome de necessidades hoje, porque isso é possível. Então, estar solteiro não é um plano B. Quando eu caso, eu represento o meu casamento com o Cordeiro, mas quando eu estou solteiro, eu represento hoje o meu casamento com o Cordeiro. Então, os dois são representações do nosso casamento com Cristo. Então, estar casado é bom, mas estar solteiro é bom também. Esse solteirice, gente, pode ser só um período da sua vida, ok? Ou pode ser a sua vida inteira. E aí a gente entra lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 1, que diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que um homem não toque em mulher? Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa. Cada mulher deve ter o seu próprio marido. Aqui o que acontece? Os coríntios, a cidade de Coríntios, escreveram para Paulo e falaram assim, olha, a gente veio de uma vida muito imoral, a gente se converteu, e é o seguinte, a parada agora é ficar solteiro. Porque quem é solteiro é melhor do que quem está casado. Eles foram para o extremo, entenderam? Eles viviam uma vida de moralidade, eles foram para um extremo e eles começaram a dizer, olha, agora quem é solteiro é mais espiritual do que quem está casado. Ó. Só que Paulo chega e fala assim, olha, não é bem assim. De fato, ser solteiro é bom, mas por causa da imoralidade, por causa dos seus impulsos sexuais que nós temos, e nós fomos criados assim, vocês devem se casar. O que Paulo está nos informando? Ele já está nos dando uma pista de que se você é uma pessoa que não consegue se segurar, casa. Vocês entenderam, né? Se você é uma pessoa que não consegue controlar os seus impulsos sexuais, você já entendeu que talvez você não tenha a capacidade de viver solteiro o resto da sua vida. Então, gente, não é errado casar para fazer sexo. O errado é casar só para fazer isso. É óbvio que ninguém vai chegar e falar assim, pastor, eu quero me casar porque eu não consigo me segurar. Ninguém vai dizer isso. Mas eu tenho certeza que é o que a gente pensa. Então, se você é alguém que já se conhece e sabe que não consegue controlar seus impulsos, você já tem uma dica. Você não tem o dom de ser alguém celibato. Já pode agradecer a Deus aí. Então, o local para eu satisfazer esses meus impulsos sexuais é o casamento. A gente vai falar isso no próximo sábado. O ambiente criado por Deus é o casamento. É errado eu casar só para isso. Mas está tudo bem eu casar por isso.
Vocês entendem? Então, Paulo está nos dando essa dica. Beleza? Então, se você é alguém que não consegue se controlar, casa. Agora, se você, por alguma capacidade sobrenatural de Deus, essa pessoa que consegue se conter, talvez você deva avaliar a sua situação. E talvez Deus esteja te chamando para viver uma vida eternamente de solteiro ou solteira. E aí quando nós continuamos lá no capítulo 7, no versículo 7, em 1 Coríntios 7, versículo 7, Paulo ele continua falando, olha, gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem o quê? O dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem se controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então, mais uma vez, assim como Jesus, Paulo está falando, olha, essa questão de ser solteiro e se controlar é um dom. Mas ele também fala, é um dom também casar. Tanto estar solteiro quanto casar é um dom da parte de Deus. Por quê, gente? Porque estar solteiro é difícil, mas casar também é difícil. Gente, casamento não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Eu tenho um casamento maravilhoso, mas temos os nossos desafios. Todo mundo que é casado sabe dos desafios que vocês passam. Imagina você, para quem é solteiro, imagina você casar com alguém que vai descobrir todos os seus podres. Onde você vai ser exposto completamente. E ela vai poder ter um raio-x de quem você é, de tudo que você faz, de tudo que você pensa ao longo do tempo, isso vai piorando. Então, o casamento é esse ambiente onde eu sou exposto e todas aquelas podridões que existem no meu coração são expostas. E a outra pessoa também expõe isso. E aí você tem que ter a sabedoria de Deus para poder lidar com isso. E amar essa pessoa e caminhar com essa pessoa. Então, estar casado também é um dom de Deus. Também existe uma capacitação de Deus sobre a sua vida. A gente às vezes vê uma pessoa que está casando pela terceira, quarta, quinta vez. Talvez essa pessoa não tenha esse dom de estar casado. Porque é necessário mesmo um caminho, uma capacitação de Deus para que isso aconteça. Os coríntios, eles erraram na importância que davam à solteirice, porque a exaltavam como se fosse a mais excelente de todas as virtudes, e a desejavam que fosse considerada como um meio de prestar cultos a Deus. Hoje, erramos em achar que estar solteiro é uma condição ruim, e exaltamos o casamento, ou quem é casado, como se fosse a maior virtude, sendo que os dois são bons, os dois são dom de Deus. E ser solteiro tem vantagens que quem é casado não tem. Então você que tem sofrido pressão para se casar, ouça essa palavra da parte de Deus e veja o que Deus tem para a sua vida. Você precisa só descobrir o dom de Deus para você, seja estar casado ou seja estar solteiro. E aí ele continua lá no versículo 25, ainda no capítulo 7, 1 Coríntios, dizendo: quantas pessoas virgens não tenho o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Procure separar-se. Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Eu vou ler de novo para ficar bem claro, porque foi uma falha aqui. Você que está casado, ok? Casados, não procure separar. Amém? Se você está solteiro, não procure esposa ou marido. Mas, se vier a se casar, não cometa pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Então, um contexto que Paulo está escrevendo aqui é o seguinte, ó. Naquela época tinha fome, muita fome naquela região, muito caos social, caos financeiro, econômico. Então o que Paulo está dizendo é, olha para a situação atual do mundo. Você pode se casar, presta atenção, ele fala assim, gente, se você se casar, não está errado, está tudo bem. Mas se você decidir viver solteiro, também está tudo bem. Mas olha para a situação do mundo e pense bem se agora é um bom momento para você se casar. Porque você vai passar por dificuldade. Isso é muito interessante porque assim, a sociedade... O mundo que a gente vive, ele só vai piorando, certo? Só está piorando, né? E vai ficar pior. Só que Paulo está nos comunicando, olha para a sua situação. Você já tem um emprego? Você já tem salário?
Você já tem algo seguro? Se você não tem isso, talvez, eu estou parafraseando aqui, tá? Talvez avalie bem essa situação antes de decidir se casar. Porque talvez o momento seja o melhor momento para isso. Se por acaso você se casar e desejar se casar, tá tudo bem. Mas se não, tá tudo bem também. Então não dá para a gente viver apaixonado e dizer que vai morar debaixo da ponte. Ok? Não funciona isso. Então olha bem para a sua situação. Eu lembro de um grupo de colegas meus do seminário, que eles chegaram um dia para a professora e falaram assim: professora, a gente vai virar Marte, a gente vai morrer por causa do evangelho, a gente vai lá para os países perseguidos, vai dedicar nossa vida. Aí a professora: nossa, glória a Deus pela vida de vocês, mas deixa eu fazer uma pergunta, vocês querem se casar? Eles: claro. Vocês querem ter filho? É claro. Aí ela virou e falou: então vocês querem se casar, ter filhos, ir para um país, morrer e deixar as esposas de vocês viúvas e os filhos de vocês órfãos? Então, a condição que você está, ou a missão que Deus está te separando, ou a missão que seu coração deseja, olhe bem para a sua situação. Porque se você é uma dessas pessoas e fala: eu vou dedicar minha vida para o Senhor, eu vou para aqueles países perseguidos, eu vou lá para não sei aonde, avalie a sua situação sobre estar casado ou se casar. E aqui, gente, é muito importante a gente entender que depois que você se casa, você não deve, não pode de maneira nenhuma abandonar a sua família por causa de uma visão ministerial que Deus tem para você. Porque depois que você se casar, meu amigo, a sua família é a sua prioridade, o seu ministério é a sua família. Acabou. Ah, mas Deus tem um sonho para mim. Cara, já era. É a tua família, é a tua esposa, é os seus filhos. Acabou. Ah, não quer dizer que eu não vou ter um ministério. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que os riscos que você vai ter que assumir vão ter que ser muito baixos a partir de agora. Porque existem pessoas que dependem de você emocionalmente, às vezes financeiramente. Então, avalie a sua situação, se ela é uma situação turbulenta. Às vezes você tem traumas na sua vida que você precisa resolver. Que se você entrar num casamento assim, isso vai destruir a pessoa que está do seu lado e vai destruir mais ainda a sua vida. Avalie a turbulência do período em que você vive. Às vezes você está solteiro temporariamente. Você já entendeu: não, eu vou casar, mas eu estou solteiro agora. E aqui vale para quem namora, para quem está noivo. Você não é casado. A minha sugestão para você é: viva para o reino, perseguindo o Cordeiro, por onde quer que ele vá. Gente, para de correr atrás de mulher. Para de correr atrás de homem, cara. Vocês têm uma vantagem, que é viver para o Cordeiro. Viver para o reino, perseguindo o Cordeiro onde quer que ele vá. Gente, vocês entendem que vocês estão num ambiente onde vocês podem fazer loucuras a baixo custo. Vocês podem fazer maluquice sem pensar. Eu lembro de um amigo meu, a gente tinha na igreja metodista da onde eu vim, campanhas missionárias quando a gente era adolescente, tipo King's Kids. E a gente ficava uma semana num sítio, aí treinava, depois a gente ficava uma semana evangelizando os lugares, nas igrejas. E em um desses anos, eu estava lá, e aí um amigo meu, que conhecia todo mundo, ele tinha ido no ano anterior e decidiu nos visitar esse ano. E aí ele apareceu um dia lá, conseguiu carona com alguém, isso a gente adolescente, assim. Conseguiu carona, e aí, Rafael, beleza, cara, pô, você veio visitar a gente? Veio, pô, vou passar o dia com vocês, pô, legal, beleza. Passou o dia com a gente, eu dormi e acordei. Quando eu acordei e fui tomar café, adivinha quem eu encontro? Rafael, com a mesma roupa. Aí eu: ué, cara, você não ia embora? Aí ele: não, acabei dormindo aí. Mas você trouxe alguma coisa, roupa? Não. Ué, mas como você conseguiu colchão? Eu arrumei, dormi lá do lado de alguém, peguei um travesseiro. Aí eu: e você trouxe roupa? Não. Aí me veio uma pergunta assim, eu falei: ué, mas você está usando a mesma cueca? Aí ele: sim. É que eu virei ela. Eu usei ela normal e aí eu virei. A frente foi para trás, a frente... E a frente foi para... Atrás para frente. Aí eu... beleza. Aí ele: tranquilo. Aí eu passou o dia, dormi, acordei, fui tomar café. Adivinha quem estava lá? Rafael. Com a mesma roupa. Aí eu: cara, você não foi embora? Ele: acabei ficando. Aí eu perguntei, né? Mas e a cueca? Aí ele: agora eu virei do avesso. Que aí dá para usar. Então, na teoria dele, dá para usar 4 vezes, né? A mesma cueca, entenderam? Eu não estou dizendo para você fazer isso, tá? Aliás, se você é solteiro e quer casar, não faça isso, tá?
O que eu quero dizer é que você pode fazer coisas, cara, e você não está nem aí, entendeu? Você não está nem aí. Eu lembro a primeira viagem missionária que eu fiz, que foi para o Nepal. Eu estava lá, teve terremoto, eu ia morrer, não estava nem aí. Eu só namorava a Mari ainda. Não tinha, a gente não era casado, não tinha nada. Eu não estava nem aí. Depois, a minha segunda viagem missionária, que foi para Angola, eu já estava casado com a Mari. E eu passei meus dias na Angola o tempo todo preocupado com ela. Será que ela está bem? Será que está tudo certo? Aí depois eu fui para a Amazonas, também fiquei preocupado. Aí depois eu fui para o Chile, já tinha o Pedrinho. Eu estava lá no Chile, amarradão no que a gente estava fazendo lá, mas eu me lembrando o tempo todo, nossa, será que o Pedrinho está dormindo bem? Será que ele está comendo? Então você não conecta totalmente, por quê? Porque existem preocupações que são preocupações válidas e necessárias para quem é casado e tem uma família, que você que é solteiro, você não precisa se preocupar. Você pode fazer loucura. Então, quando você está solteiro, Deus está te dando uma oportunidade. Então para de querer ficar namorando, para de querer ficar atrás de descobrir quem que é a pessoa. Siga o Cordeiro por onde quer que ele vá. Viva para o reino. E aí, finalizando, a gente continua ainda no capítulo 7 de 1 Coríntios, só que a gente vai lá para o versículo 29. Paulo, ele finaliza esse assunto e ele nos diz algo, ele fala o seguinte lá no versículo 29. O que eu quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo, isso é para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração com o Senhor. Apesar daqueles que estão casados, têm o seu marido, têm a sua esposa, têm seus filhos, a palavra nos convida a viver como se a gente não tivesse. Por quê? Porque o tempo é curto. Mesmo aquele que é solteiro, que vive para o reino, e mesmo aquele que é casado, Paulo está nos comunicando, nos dizendo, olha, você é casado, tem filhos, você tem preocupações, eu entendo isso, mas não se esqueça de que tudo aquilo que você tem vivido nessa terra é algo terreno. Não se esqueça que o seu casamento vai acabar, um dia você vai morrer, a sua esposa vai morrer. Um dia os seus filhos vão sair de casa e vão casar com outras pessoas. Não se esqueça de que aquilo que a gente tem que viver e para aquilo que a gente tem que viver está relacionado com viver para o Senhor. Os solteiros estão tranquilos, eles já vivem assim. Ou pelo menos deveriam desejar viver assim. Agora vocês que são casados, se lembrem que apesar de vocês terem isso e essas preocupações, vivam como se não tivessem. Porque existe algo maior. O casamento de vocês representa algo maior. Vocês devem ver para o reino. Eu não estou falando de abandonar a sua família. Eu não estou falando de deixar de lado com as suas responsabilidades que você tem. Eu estou falando para você entender que mesmo tendo as preocupações, existe algo maior. Mesmo com tudo que você precisa fazer, com as suas responsabilidades, tudo isso ainda é dessa terra. Eu sei que é duro pensar nisso. É duro. Chegar e falar, o seu casamento um dia ele vai acabar. Você vai morrer. Ou Jesus volta antes, porque é daqui, entendeu? É duro. Mas o que a palavra nos diz é que apesar disso, nós nos lembramos que ele representa algo muito maior. Então, mais do que nós que somos casados nos preocupar em ser cupidos, vamos encontrar a sua esposa, o seu marido, a gente devia se preocupar e olhar para os solteiros e falar, será que eles estão vivendo, perseguindo o Cordeiro por onde quer que eles vá? Será que eles estão vivendo para o reino? Estão muito mais preocupados de, não, menina, olha a sua idade, você precisa se casar, virar. E aí, como é que está? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu casamento com Cristo? Aquilo que eu, casado ou casada, não posso fazer completamente, você pode ir direto. Como que está sendo isso para você? E aí, quando nós olhamos para o versículo 36 e 38, finalizando o capítulo, Paulo vai dizer, se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido,
e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Ele está dizendo assim, olha, se você casar, fica tranquilo, você não está pecando. Versículo 37. Contudo, a que se mantém firme no seu propósito e não é dominado pelos seus impulsos, mas domina a sua própria vontade, resolveu se manter solteira a sua filha, esse também faz bem. Ou seja, se você é alguém solteiro e consegue controlar os seus impulsos, você também está tudo bem, você não está pecando. De modo que aquele que dá a sua filha em casamento faz bem, mas aqui não dá em casamento, faz melhor. Então eu queria deixar uma mensagem para você que namora hoje, ou está noivo. Se você é alguém que controla os seus impulsos, talvez você devesse repensar esse relacionamento. Porque pode ser que Deus esteja se separando para ver uma vida de celibato. Mas se você já entendeu, você vive uma vida na sua solteirice para Ele, para Jesus. E nesse processo você vai encontrar aquele que Deus separou para a sua vida. Então, se você é alguém que é essa pessoa que controla os seus impulsos, você não nasceu quebrado. Não tem nada de errado com você. Apenas você tem um dom da parte de Deus. E Deus está te capacitando para viver uma vida assim. E você, mesmo assim, você é essa pessoa que controla os seus impulsos. Você pensa e fala, nossa, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, sabe? Eu quero construir algo, Deus. Tudo bem, eu consigo controlar. Talvez eu conseguisse viver solteiro o resto da minha vida. Mas eu ainda queria ter alguém do meu lado. Quando nós abrimos Isaías 56:4, Isaías 56:4 a 5 diz, pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Então, se você é a pessoa que tem esse dom da parte de Deus, mas ainda assim você quer ter família, quer ter filhos, a mensagem de Deus para nós é que se você viver perseguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá, se você se casar com Cristo, se você viver pelo reino, Deus vai te dar algo muito maior do que ter filhos, muito maior do que construir uma família. Entenda, gente, família é algo instituído por Deus, o casamento é algo instituído por Deus, mas Jesus nos fala que existe opções para aqueles que querem viver uma vida casado diretamente com Ele, porque tudo isso aqui é representação de algo muito maior, de algo eterno. E quando nós lemos lá em Apocalipse 19:1, nós vemos o final. Nós vemos o final da história, esse casamento que todos nós vamos participar, que diz o seguinte: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. No final, todos nós vamos nos casar com Cristo. Seja você que viveu uma vida de solteiro, seja você que viveu uma vida de casado. Mas pense sobre o que Deus quer para você. Pense sobre o que Deus quer trabalhar na sua vida. Pense sobre o dom que Deus tem derramado sobre você. E talvez você seja essas pessoas que vão para o destino final do amor, que é o próprio Jesus. Ou talvez você vai ser a pessoa que vai se casar e construir família. E os dois são bênçãos, os dois são maravilhosos. Os dois são dom de Deus para a gente viver. O que eu gostaria de compartilhar é que você que está nessa situação, já pensou sobre viver solteiro pro resto da vida? É que você não precisa ser pressionado, só porque dizem que você tem que casar. Você só precisa descobrir o que Deus tem para você.